Oi turma, eu me chamo Luciana, estou aqui na Lagoa Pedro II, esse ponto turístico que é uma das características do nosso município, um ponto turístico que atrai muita gente pela sua beleza, pelos seus aspectos naturais, pela sua tranquilidade, mas é um ponto assim, que esteve junto com a fundação do município de Viçosa, passou por uma reforma e que depois da reforma atraiu ainda mais pessoas para a visitação no local. Mas hoje eu não estou aqui só para falar de turismo, né? Eu vim aqui para fazer uma abordagem diferente de como a gente pode estar trabalhando esse ambiente nas aulas de biologia. Nós percebemos que aqui tem vários aspectos naturais que nós podemos estar inserindo em sala de aula. Tem a natureza, tem os tipos de plantas, tem os tipos de folhas, tem as espécies, tem a questão da poluição local, né? Tem a questão da intervenção do homem. Só que eu escolhi um assunto para estar abordando no dia de hoje. E o assunto que eu escolhi foi relacionado à reprodução dos anuros. O que são anuros? Nesse ambiente nós encontramos algumas espécies de sapo, que durante o período chuvoso eles vêm para utilizar as águas da lagoa para a reprodução. E nós podemos aqui estar focando, por exemplo, num berçário como este, né? Nós conseguimos verificar que num simples ambiente desse aqui é um berçário de uma espécie de sapo. E o dono desse berçário, ele está aqui, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, esse aqui pelo tamanho, ele é um macho da espécie que nós conhecemos como cururu. Ele é classificado como anuro pelo fato de não possuir cauda. Nós percebemos alguns aspectos. Primeiro, o sapo, ele tem três tipos de respiração. Primeiro, quando ele está assim, em fase de girino, ele respira através de brânquias, assim como a respiração dos peixes. Quando ele se torna adulto, ele vai perdendo a cauda de natação e vai desenvolvendo outros tipos de reprodução e, aliás, de respiração. No caso aqui do nosso amiguinho, que já é adulto, ele apresenta dois tipos de respiração. A respiração cutânea, que é a respiração através da pele, e a respiração pulmonar. Então, esse sapo, ele é típico aqui da região. E para quem acha, ela tá pegando um sapo, o sapo vai, soltar leite. Essa história do leite é um líquido que esse sapo ele possui. Fica localizado bem aqui, certo? Nessa bolsa. E nessa bolsa, são duas bolsas de veneno, é uma substância tóxica realmente, mas ele só atinge a pessoa se você pressionar as glândulas de veneno. Ou seja, do jeito que eu estou assim, pegando ele aqui, ele não vai fazer mal nenhum, a não ser que eu pressione essas glândulas de veneno, coisa que a gente não vai fazer aqui. Por que isso? Ao pressionar as glândulas de veneno, geralmente através de um predador, que é feito isso, faz com que o predador fique envenenado. Ele pega primeiro a cabeça do sapo, ele vai se envenenar e vai acabar morrendo. Então é uma estratégia que o sapo tem. Ele pode até não se salvar durante um ato de predação, mas ele vai fazer com que aquele predador ele tenha um prejuízo com relação a isso. Outro aspecto importante que nós podemos estar tratando é com relação à reprodução desse animal. A reprodução dele é uma reprodução externa. Esse aqui provavelmente seja um macho pelo tamanho, e as fêmeas ela tem um tamanho maior, certo? As fêmeas ela tem o dobro do tamanho dos machos. Por quê? Como a reprodução é externa, eles ficam à beira da lagoa em época de reprodução. E esse sapo, que é o macho, ele fica sobre a fêmea, certo? Ele fica sobre a fêmea, abraçando a fêmea com essas duas presas aqui, não bem presas, mas essas duas patas aqui da frente, certo? E esse abraço nupcial chamado, ele faz com que seja pressionada a parte da ejeção de óvulos na fêmea. Então ela recebe o abraço, automaticamente é pressionado as glândulas, que vai liberar ovos,
e esses ovos são fecundados por esse animalzinho aqui externamente. Os espermatozoides são jogados na água e os óvulos também são jogados na água e a fecundação acontece na água. Eu tô percebendo que esse sapo ele já deve ter participado de algumas guerras, né? Aqui, porque ele não possui a parte de trás, então ele já deve ter enfrentado, no caso aqui, alguns predadores naturais aqui do ambiente, né, do nosso local. E ele tem outra estratégia para dizer que ele tem veneno, que ele é poderoso e que você não mexa com ele, que é ele inchar, certo? Ele incha, ele aumenta de tamanho para mostrar que, né, que ele pode ser perigoso. E o resultado do cruzamento aqui dos sapos na Lagoa Pedro II é a geração desses ovos, como vocês estão vendo, né? Esses ovos eles ficam sobre a rocha e também sobre a superfície da água mais leve. E assim que a lagoa ela enche, ou quando acontece um período de chuva forte, eles são submersos e acabam eclodindo e dando origem aos girinos. Esses girinos eles passam pela fase de desenvolvimento, de metamorfose, e dão origem a novos sapos. Então essa foi a nossa aula de campo, né? Espero que tenha ficado, né, alguma coisa relacionada ao assunto, e nós podemos trazer os nossos alunos para fazer essa visitação aqui na Lagoa Pedro II, para tornar as aulas mais lúdicas e para fazer com que os alunos despertem também a curiosidade de aprender sobre o local onde moram. Obrigada e até mais!